Olá, queridos, que Deus abençoe você maravilhosamente, que Ele possa te dar muita graça, entendimento, que você possa estar cada dia buscando em Deus a condução maravilhosa do seu Espírito Santo. Queridos, nós estamos nesse início de ano com temas muito importantes da Palavra de Deus, onde nós iremos falar acerca dos 12 apóstolos de Jesus. Muitas pessoas elas falam acerca dos apóstolos, conhecem até pelos nomes, mas muitos desconhecem as suas profissões, muitos desconhecem o que eles fizeram, da onde eles são, a origem dos seus nomes. E hoje nós estamos com a responsabilidade de falarmos do irmão Pedro, do apóstolo Pedro. Quero trazer aqui um pouco acerca da biografia do apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus, o carro-chefe, aquele que era muito afoito. E vamos falar um pouco a respeito dele. O apóstolo Pedro, ele era natural de Betsaida. Pedro também, ele era irmão de André, filho de Jonas. Então, a origem desses homens, eles eram da uma aldeia chamada Betsaida. E o principal ofício do apóstolo Pedro era pescador. Pedro, como os muitos que moravam naquela região, ele era um pescador. Segundo a história nos diz que Pedro, ele tinha uma casa em Cafarnaum. Ele residia mais em Cafarnaum. E há aqui uma discussão teológica que Pedro, ele era de origem dessa aldeia Betsaida, mas ele fixava residência em Cafarnaum. Alguns defendem que Pedro ele tinha tanto casas em Cafarnaum, como também tinha em Betsaida. Mas o importante que nós vamos observar aqui em Mateus capítulo 26, verso 73 e Marcos 14, 70, mostra claramente que Pedro possuía uma educação considerada limitada. Ele falava aramaico com forte sotaque, melhor dizendo, da religião da Galileia. Todos nós sabemos que aquela região ela era muito helenizada, havia muitas pessoas que falavam muitos idiomas, porque cada líder que passava, cada governo, eles implantavam a sua cultura, a sua religião, como também as suas crenças. Claro que no caso dos judeus, eles tinham a liberdade de adorar o seu único Deus. Pedro também, há uma questão muito importante na questão de Pedro aqui, é a questão dos nomes, né, do apóstolo Pedro. Pedro ele era chamado de Cefas, de Simão, e na verdade ele é chamado Pedro, Cefas e Simão ou Simeão. A gente vai observar um pouquinho mais acerca da história desse homem, justamente por causa da questão linguística daqueles dias. Por exemplo, como nós já havíamos dito, o apóstolo Pedro é chamado por outros nomes. Na narrativa bíblica é possivelmente seu nome no original é em hebraico, chamado Simeão. Utilizava originalmente em alguns textos, por exemplo, em Atos capítulo 15, verso 14, e na segunda carta, no capítulo 1, no verso 1. Talvez a gente vai observar que ele tinha dotado do grego, que é chamado de Simão, com a pronúncia semelhante. A gente vai observar claramente. A gente vê sempre as pessoas mudando essa questão de nome. Por exemplo, quando ele se encontrou com Jesus, o Senhor chamou ele de Cefas. Isso é tão importante a gente falar essas questões de sentido dos nomes para que as pessoas tenham uma compreensão a respeito disso. Por exemplo, ele era chamado de Simão, no hebraico, Simão,
ou Simeão. Quando Jesus encontra Pedro, Jesus chama ele de Cefas. Por que Jesus chama Pedro de Cefas? Porque era o nome dele em aramaico. Chamava ele de Cefas. Olha só para você entender. Cefas, que no aramaico, é importante a gente falar a esse respeito, que quando Jesus ele chama ele de Cefas, ele está falando justamente a questão do aramaico, que significa o quê? Rocha. Rocha ou pedra. Olha só o sentido, Cefas, no aramaico, rocha ou pedra. Que na sua forma grega, a gente vai observar que é Petros. Pedra, rocha ou pedra, já na linguagem grega, que em sua forma, né, no grego, é chamado de Petros. Petros, significado de Petros é Pedro. Olha só como as coisas elas vão mudando e você vai vendo claramente o sentido de cada palavra, o significado de cada nome. E isso é importante, observar essas coisas com bastante detalhe para que a gente não venha misturar as coisas, saber que cada palavra ela tem o seu sentido, né? E é tão importante a gente observar estas questões que João 1,42, o significado desse título ele se refere ao fato de que Pedro é como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Olha só, Jesus ele não erra nas coisas, ele vai, a história ela vai acontecendo e nós vamos sendo inseridos na história e a nossa vida começa a fazer um sentido bem diferente. Isso é importante. Uma outra coisa que eu observo aqui, que assim a narrativa do Novo Testamento ela designa o apóstolo Pedro por essa variedade de nomes. Por exemplo, o apóstolo Paulo o chamava de Cefas. Olha só, Paulo ele utiliza-se da mesma linguagem, que Paulo era um homem entendido, ele conhecia muito bem a língua aramaica, o grego, o hebraico, toda aquela língua helênica. Paulo ele conhecia muito bem todo esse conjunto, essa conjuntura de povos, de línguas, de culturas, né, de crenças. Ele conhecia muito bem isso, conhecia toda a questão da filosofia. Paulo ele era um homem bem inteirado no assunto. Então Paulo ele chama Pedro de Cefas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12. O 15 e o 55, Gálatas 2:9. A gente vê onde Paulo ele chama Pedro de Cefas. Por exemplo, o apóstolo João geralmente chamava de Simão Pedro. Marcos o chamou de Simão. Até o capítulo 3 do seu livro, depois passou a designá-lo como Pedro. Então a gente vai observar justamente na questão da escrita ali no início, no Evangelho segundo escreveu Marcos, ele começou chamando Pedro de Simão e posteriormente, depois do capítulo 3, ele começou a chamar realmente Simão de Pedro. Agora uma coisa importante, a personalidade do apóstolo Pedro. Pedro era um homem de personalidade muito firme, né? Vamos usar esse termo aqui. Considerando todas as referências sobre o apóstolo Pedro disponíveis não apenas nos 4 evangelhos, mas em todo o Novo Testamento, estudiosos entendem que ele foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e também impulsiva. A gente vê aquele Pedro era aquele homem que não era 8 a 80 com Pedro. Então essa era a personalidade do apóstolo Pedro, era um homem impulsivo. Era aquele homem de um temperamento muito forte. A gente vê isso em Pedro e alguns acontecimentos que envolveram
a pessoa do apóstolo Pedro. É tão importante que parece que ele possuía uma aptidão natural para exercer liderança, talvez por ser caloroso, né, vigoroso e normalmente comunicativo em algumas ocasiões, sobretudo no episódio que envolve a traição de Jesus no Getsêmani. Pedro se mostrou emotivo e é uma coisa muito importante aqui, sanguíneo e autoconfiante. Observe que quando eles foram para o Getsêmani ali, Pedro toma a decisão ali. Ele foi o primeiro que se apresentou e de uma forma muito impulsiva ele acaba cortando a orelha de Malco, né? E ali a gente vai ver que nessa questão de liderar, de tomar decisões, mesmo seja por impulso, de querer resolver as coisas, isso são características de líder, embora que às vezes ele se precipitava em algumas decisões, mas isso é característica de um líder, daquele que toma logo as decisões para querer resolver logo as coisas. Então Pedro ele era muito impossível nessa questão. Agora uma coisa importante aqui, a escolha do apóstolo Pedro como discípulo de Jesus. O Evangelho de João ele relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro por intermédio de seu irmão. Quem era o irmão? O apóstolo André, né? João 1,41. Esse contato ocorreu antes do início do ministério público do Senhor na Galileia. Depois disto, Pedro e André continuaram com a pescaria durante um período de tempo, até que receberam um convite consequente de Jesus enquanto estavam pescando no mar da Galileia. Onde vai encontrar isso? Vai encontrar isso em Marcos capítulo 1, verso 16. Mais tarde, Jesus escolheu 12 homens, e entre eles o seguiam para serem seus discípulos mais próximos. Assim, o apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Também era um dos 3 que sempre estava mais próximo do Senhor. Marcos 5, 37, 9, 2 e 14, 33. Nós vamos observar que Pedro era sempre aquela pessoa que estava ali do lado de Jesus. E a gente vai observar claramente que hoje, se você perguntar na igreja assim, quais são os apóstolos de Jesus? Primeiro o nome que vem na boca de qualquer crente, Pedro, Tiago e João. Parece que só tinha 3 discípulos, mas a gente vai ver que esses 3 eram os mais próximos. E são o nome desses 3 que frequentemente está na boca dos cristãos. Fala dos apóstolos de Jesus, a primeira coisa que as pessoas falam, Pedro, Tiago e João. Isso é muito nítido, por onde a gente passa a gente sabe que é justamente isso que as pessoas falam. Mas é tão importante aqui, que na lista que traz a relação dos 12 discípulos de Jesus, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. Marcos 3,16 ao 19, Lucas 6,14, Mateus 10,12 e Atos 1, 13 e 14. Sempre o nome do apóstolo Pedro é o que faz ali o cabeçalho ali daquela turma ali que Jesus chamou. Agora uma coisa importante, o apóstolo Pedro durante o ministério de Jesus. Vamos ver aqui? O apóstolo Pedro ele teve uma participação muito ativa e significante durante o ministério de Jesus, como já foi dito. Isso é muito importante. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado e estava entre os 3 mais próximos de Jesus e em muitas ocasiões agiu como porta-voz dos 12, por exemplo, Mateus capítulo 15, verso 15, 18, 21, Marcos 1, 36, 9, 5, 10, 28, 11, 21, 14, 29, Lucas 12, 41, todas essas referências, que como aqui nós estamos fazendo praticamente olhando aqui a biografia de Pedro, é bom que você esteja bem atualizado a esse respeito, que você possa compreender claramente quem é esse homem
e as qualidades de Pedro, né? Aquele homem que se colocava na frente realmente para que o intuito dele era de realmente responder, de ver as coisas acontecendo. Por exemplo, Pedro ele foi o discípulo que pediu para encontrar Jesus andando sobre as águas. Isso é lindo. Entre quantos outros estavam ali com medo, Pedro diz: Mestre, é o Senhor? Ele disse: Sou eu. Então, se é o Senhor, deixa eu ir aí. E o Senhor disse: Vem. Ou seja, era um homem de um ímpeto muito forte. Ele estava ali pronto para agir, ele estava pronto para ir e sem se preocupar muito com o que poderia acontecer. Observe, o texto é bem claro que quando Pedro começou a andar sobre as águas, o vento foi dando de encontro com, segundo a Bíblia mesmo relata, o vento começou a soprar e Pedro ficou com medo. Há muito diz: faltou fé em Pedro. Não, ele ficou com medo. E ali começou a afundar. Onde é que a gente encontra isso? Mateus 14, 28. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram com Jesus no episódio da transfiguração. Gente, uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. Se você não tiver coragem de tomar decisões, de se lançar, provavelmente você vai ter pouca experiência para contar. Porque às vezes o medo ele é o responsável por neutralizar as nossas ações. O medo ele faz nos regredir, ele nos faz parar, ele faz com que o homem comece a voltar em vez de avançar. Mas eu quero dizer para vocês que coragem também não é ausência de medo. Coragem é a superação do medo. Tem muita gente que faz as coisas, mas com um pouco de medo, frio na barriga, mas o desejo de vencer e a vontade de avançar é maior do que o medo, que te faz parar, que te neutraliza, que deixa você estático, inerte. A coragem, ela te impulsiona a se lançar e pular no invisível. Mas quando você se lança, você saiu da sua dependência, está agora na dependência de Deus. Pedro era esse homem corajoso, que se lançava sem medo do que poderia acontecer. E viu coisas. Olha o ato daquele que tem coragem de se lançar. Ele viu coisas que os outros não viram. E ele provou coisas que os outros não provaram. Então quem foi que viu Jesus transfigurado? Os 12? Ou só os 3? Só os 3. Para quem foi que Jesus declarou em um momento de agonia? Quem foi que ouviu Jesus dizer assim: a minha alma está profundamente angustiada? Foi os 12 que ouviram isso? Foi só os 3. Aquele que não tem medo de se lançar, aquele que tem a disposição de avançar, esses também terão a oportunidade de ouvir do Mestre coisas que os outros jamais ouvirão. O Mestre partilharão com eles, para eles, segredos, momentos íntimos, até mesmo de angústia. Só para aquele que tem coragem de andar com o Mestre vai conseguir ver coisas que os outros não viram e ouvir coisas que os outros também nunca ouvirão. Segredos, intimidades, mesmo que seja as angústias mais profundas. Mas dificilmente alguém na condição de Jesus ia revelar tal coisa para uma pessoa que não tivesse um nível de relação, de intimidade com ele. Esse é o segredo de muitos ser usados e outros não. De muitos chegarem longe e outros não. Porque aquele que chega mais longe é aquele que arrisca mais. Vamos lá, continuar aqui na biografia. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles achavam que quem ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder.
confessando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. O propósito de Jesus é atribuir a resposta de Pedro como uma revelação de Deus que foi dada a ele. Olha só, uma revelação que só Pedro, naquele momento, ele discerniu, ele entendeu, ele compreendeu. Quem é que o povo aí anda dizendo quem eu sou? Um diz que tu és Eli, outro diz que tu és Jeremias. Agora vocês aqui, quem diz? Quem vocês acham? Quem vocês? No entendimento de vocês, pelo que vocês têm ouvido, pelo que vocês viram, pelo que vocês já provaram. O que é que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou? Pedro, naquela hora, meu irmão, foi receber uma revelação do alto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, oh Jesus. Naquele momento, Jesus disse, pois tu és Pedro, porque não foi carne nem sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Quem poderia ouvir isso? A não ser o nosso irmão Pedro. Olha que o Pedro ele é malhado por muita gente. Nós estamos falando de virtude daquele que tem coragem de se lançar. Nessa mesma ocasião, Jesus ele pronunciou a famosa frase, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Essa frase é alvo de intenso debate desde muito tempo. Olha só. Pelo jogo de palavras que envolve o significado do nome Pedro, sugerimos muitas interpretações. Duas delas são as mais antigas e conhecidas. Alguns sugerem que a pedra seria o próprio Pedro, enquanto outros defendem que a pedra seria diretamente a verdade que foi declarada por Pedro. Isso é, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro ouviu diretamente de Jesus a ordem, apacenta minhas ovelhas. Olha só, gente, o que é que Jesus aqui está revelando para o apóstolo Pedro? Pedro recebendo a própria incumbência de Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta os meus cordeirinhos. É tão interessante a esse respeito que o apóstolo Pedro ele aparece de forma bastante ativa durante as narrativas dos últimos momentos do Senhor Jesus, antes da crucificação. Por exemplo, justamente como o apóstolo João recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém, Lucas 12, verso 8. Inicialmente ele também se recusou a deixar que Jesus lhe lavasse os pés, mas quando foi advertido sobre a importância da necessidade daquele ato, o Senhor ele pediu até mesmo um banho. Irmão, isso é que me fascina em Pedro. O que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés não é porque Pedro era um cara arrogante, prepotente. É porque ele está olhando para o mestre. Ali para Pedro era um sinal de respeito. Não vou deixar que o mestre lave os meus pés. Ele é Senhor, ele é o mestre. Só que o Senhor, a visão de Cristo para com seus servos é completamente diferente de quando nós olhamos para ele. Cristo olha para Pedro e diz, olha Pedro, se tu não deixar eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Mas Pedro, ele quer estar com Cristo em qualquer situação, em qualquer circunstância. Aquilo não passava pela cabeça de Pedro, ele se desvinculasse do mestre, até porque ele amava Jesus. Então, o impedimento do Senhor lavar meus pés, isso vai causar um afastamento do Senhor de mim. E se lavar os pés, isso me mantém em uma comunhão contigo, porque eu quero estar mais perto do Senhor. Me banha logo. Me dá logo um banho aqui. Que só lavar os pés, isso mantém uma intimidade. Então, tomando um banho, eu estou parafraseando, gente, para vocês entenderem melhor. Um banho, ele me deixa todo, na nossa linguagem aqui, eu estou arraigado, eu estou embrenhado no Senhor. Estamos... há essa junção, essa união. Então um banho vai fazer isso. Então me banha, Senhor. Quero estar logo completamente comprometido com o Senhor. Uma aliança feita e jamais vai ser quebrada.
O apóstolo Pedro também foi o discípulo que, conforme Jesus havia dito, o negou 3 vezes, antes que o galo cantasse 2 vezes. Na ocasião que envolve a prisão e a crucificação do Senhor, na verdade, essa sua negação contrasta diretamente com o comportamento valente e violento que ele demonstrou ao cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, durante a prisão do Senhor. Diante do olhar de Jesus, ao lembrar-se das palavras do Mestre, Pedro se arrependeu profundamente. Mateus 26, 34, Marcos 14, 30. É possível que o apóstolo Pedro ele tenha testemunhado a crucificação, apesar dos evangelhos não mencionarem. Pedro 5:1, Cristo ressurreto aparece pessoalmente ao apóstolo Pedro. Lucas capítulo 24, versículo 33. O ministério do apóstolo Pedro na igreja primitiva. Isso aqui é lindo. O apóstolo Pedro ele foi o primeiro a pregar o evangelho no dia de Pentecostes. Cerca de 3.000 pessoas se converteram. Naquela ocasião, Atos 2, 14, até o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro, ele apareceu com bastante destaque. Durante o primeiro ano, ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém, mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas concernente à participação dos gentios na igreja em Atos capítulo 15, versículo 1 ao 21. Então, nós vamos ver que Pedro, ele é quem foi exposição da necessidade da escolha de outros homens para o julgar exato por Judas e Matias. Foi escolhido Atos 1, durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres, sendo que até mesmo os doentes eram colocados de uma forma com que, ao passar a sua sombra, os cobrisse. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10. Queridos, o apóstolo Pedro, quem disse, conhecido as palavras: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorca. Atos capítulo 9, versículo 36 ao 41. Saiba mais sobre os milagres no período apostólico da igreja primitiva. Querido, nós vamos ficar aqui, e se você deseja conhecer mais a respeito desse homem de Deus, acesse o nosso canal aí, canal Ministério Luz do Mundo, também o nosso grupo Luz do Mundo, também a página Assembleia de Deus Luz do Mundo no Facebook. Nós também estamos no Instagram, viu, gente? Ministério Luz do Mundo 2023. Você pode ir lá também, lá tem os vídeos, pregações, também tem o trabalho da EBF. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Que Deus possa assim te abençoar de forma maravilhosa.